Olá, pessoal! O assunto dessa unidade será as regras de diferenciação e sua utilização na análise estática comparativa. Veremos agora como usar regras para obter a derivada em situações que envolvam mais de uma função da mesma variável. Na aula anterior, aprendemos as regras de derivação para uma função de uma variável. Conhecemos as regras da função constante, da função potência e uma generalização da regra da função potência, que é a regra da constante multiplicativa. Veremos agora as regras de diferenciação envolvendo duas ou mais funções da mesma variável. Quando uma função apresenta vários termos, podemos usar a regra da soma-diferença para funções com vários termos que se somam e ou se subtraem, a regra do produto para funções cujos termos se multiplicam, a regra do quociente para funções cujos termos se dividem, ou ainda podemos usar mais de uma regra se os termos da função envolvem várias operações. Vamos começar pela regra da soma-diferença. Para uma função que apresente vários termos que se somam e ou subtraem, podemos aplicar essa regra. Observe o exemplo da função custo total. A regra da soma-diferença estabelece que podemos obter a derivada de uma função como essa avaliando a derivada de cada termo separadamente. Vejamos o exemplo do custo total. Para calcular a derivada dessa função, podemos utilizar a regra da soma-diferença. Assim, podemos derivar cada elemento da função separadamente. Dessa forma, podemos aplicar a regra da potência no primeiro termo, a regra da constante multiplicativa no segundo e terceiro termos e a regra da constante no último termo. Obtemos então a derivada da função de custo total, conhecida como função de custo marginal. Ela nos informa a inclinação da curva de custo total em qualquer ponto de produção, ou, em outras palavras, nos informam qual será o custo adicional de produzir unidades adicionais em determinado nível de produção. Se avaliarmos o custo marginal em vários pontos, obteremos o gráfico do custo marginal. O custo marginal parece aumentar conforme aumenta o custo total. Veremos agora a regra do produto. Se uma função pode ser separada em funções que se multiplicam, podemos aplicar a regra do produto para calcular sua derivada. Observe o exemplo da função y igual a 2x mais 3 vezes 3x². Podemos separar essa função em duas, sendo f de x igual a 2x mais 3 e g de x igual a 3x². Dessa forma, teríamos uma função onde f de x multiplica g de x, e para calcular sua derivada, podemos usar a regra do produto. O cálculo da derivada de uma função como essa não é mais tão simples. Observe que a regra do produto diz que temos de multiplicar a derivada de f de x, o f' de x, com g de x, e somar com o produto da derivada de g de x, o g' de x, com f de x. Na verdade, como é uma soma, a ordem dos produtos não importa para o resultado final. Vejamos o exemplo de nossa função. Já sabemos quem são f de x e g de x, então para aplicar a regra do produto, precisamos calcular suas derivadas, f' de x e g' de x. Para calcular a derivada de f de x, usaremos a regra da soma-diferença, para derivar cada termo separadamente, e assim usar a regra da constante multiplicativa no primeiro termo e a regra da constante no segundo termo. Já para derivar g de x, usaremos simplesmente a regra da constante multiplicativa. Como a derivada de 2x é 2 e a derivada de uma constante é 0, f' de x é igual a 2. E como a derivada de 3x² é 6x, g' de x é igual a 6x. Agora temos todos os elementos necessários para aplicar a regra do produto. Substituindo na fórmula, teremos como 2 vezes 3x² é igual a 6x, e 6x vezes 2x mais 3 é igual a 12x² mais 18x. Finalmente, somamos os termos comuns ao quadrado e teremos que a derivada da função é 18x² mais 18x. Com ela, podemos avaliar a inclinação da curva em qualquer ponto, ou ainda a resposta de y a variações em x em qualquer ponto.
Vejamos uma aplicação econômica da regra do produto, a relação entre a receita média e a receita marginal. A receita média é a receita obtida por unidade vendida, nesse caso determinada por 15 menos Q. Quando a receita média é caracterizada como uma função da quantidade, estamos trabalhando em um mercado de concorrência imperfeita. Em qualquer das estruturas de mercado de concorrência imperfeita, o vendedor exerce algum poder de influência sobre o preço. Por esse motivo, a quantidade vendida aparece na receita média, pois é por meio dela que o vendedor influencia o preço. A função de receita média é a própria função de demanda, por isso tem inclinação negativa. A função de receita marginal nos informa qual a receita adicional da venda de uma unidade a mais do produto, ou seja, é a derivada da receita total. Para obter a função de receita total, multiplicamos a receita média por Q, a quantidade. Para obter a receita marginal, derivamos a receita total e aplicamos a regra da soma-diferença. O resultado é que a receita marginal é 15 menos 2Q, para esse caso. A conclusão a que chegamos nesse caso é de que, sob concorrência imperfeita, a receita marginal será sempre menor que a receita média. Agora, vejamos o caso da estrutura de mercado de concorrência perfeita. Nessa estrutura existem muitos compradores e vendedores e ninguém consegue exercer influência sobre o preço do produto. Portanto, ele é dado, nesse caso igual a 15. Observe que o Q não aparece nessa função. Novamente, multiplicamos a receita média por Q para obter a receita total. Ao derivar a receita total, utilizamos a regra da constante multiplicativa e obtemos a receita marginal de 15. Para a concorrência perfeita, observamos que a receita marginal será sempre igual à receita média. Na verdade, ainda não usamos a regra do produto nessa aplicação. Para verificar se essa relação se mantém para qualquer caso, e não somente para o que utilizamos de exemplo, precisamos verificar com funções gerais, não definidas. Para isso, usaremos a função de receita média igual a f de q, e de receita total igual a f de q vezes q, a quantidade. Agora, a receita total é uma função que multiplica dois termos. Podemos, então, utilizar a regra do produto para encontrar a receita marginal. Vamos colocar à direita a fórmula da regra do produto para nos lembrarmos dos termos necessários. Nesse caso, temos o Q, a quantidade, no lugar do x. Portanto, f de q será igual a f de q mesmo, pois a função não foi definida, e g de q será igual a q. A derivada de f de q é f' de q, e a derivada de g de q é igual a 1, pela regra da função potência. Agora podemos substituir os termos na fórmula. Assim, a receita marginal, que é a derivada da receita total, será igual a f' de q vezes q mais 1 vezes f de q. Obtemos agora funções gerais, ou seja, não definidas tanto para a receita média quanto para a receita marginal, e podemos voltar para a relação entre a receita média e a receita marginal. Vamos verificar se as relações obtidas com uma função específica se mantêm para qualquer função. Observe que a diferença entre a receita média e a receita marginal é o termo f' de q vezes q. No caso da concorrência imperfeita, a demanda é uma função da quantidade, e as funções de demanda têm inclinação negativa. Por esse motivo, a derivada f' de q será negativa, tornando o termo f' de q vezes q negativo, e, consequentemente, a receita marginal será sempre menor que a receita média, independente do formato da função de receita média. No caso da concorrência perfeita, a receita média é uma função constante. E pela regra da função constante, a derivada f' de q será zero, tornando nulo o termo f' de q vezes q. Nesse caso, demonstrando que a receita marginal será sempre igual à receita média. Confirmando, portanto, a relação existente entre as receitas média e marginal. Vamos ver agora a última regra de diferenciação dessa aula, a regra do quociente. Observe o exemplo da função y igual a ax² mais b dividido por cx. Essa função usa letras no lugar de números. Isso quer dizer que estamos trabalhando de forma mais geral, ou seja, as letras depois podem assumir o valor que desejarmos.
Poderíamos separar essa função em duas, sendo f de x igual a ax² mais b e g de x igual a cx. Dessa forma, teríamos uma função onde f de x é dividida por g de x, e para calcular sua derivada, podemos usar a regra do quociente. A regra do quociente estipula que temos de multiplicar a derivada de f de x, f' de x, com g de x, e subtrair com o produto da derivada de g de x, o g' de x, com f de x. O resultado disso é dividido pelo quadrado da função g de x. Ao contrário da regra do produto, aqui temos de tomar cuidado com a ordem dos termos. Vejamos o exemplo de nossa função. Já sabemos quem são f de x e g de x, então para aplicar a regra do quociente precisamos calcular suas derivadas, f' de x e g de x, e também g de x ao quadrado. Para calcular a derivada de f de x, usaremos a regra da soma-diferença, para derivar cada termo separadamente e assim usar a regra da constante multiplicativa no primeiro termo e a regra da constante no segundo termo. Já para derivar g de x, usamos simplesmente a regra da constante multiplicativa. Como a derivada de ax² é 2ax e a derivada de uma constante é zero, f' de x será igual a 2ax. E como a derivada de cx é c, g' de x será igual a c. Falta calcular g de x ao quadrado. Agora temos todos os elementos necessários para aplicar a regra do quociente. Substituindo na fórmula, teremos. Agora precisamos resolver. 2ax vezes cx será igual a 2acx ao quadrado. E ax² mais b vezes c será igual a menos acx ao quadrado menos bc. Lembre-se do sinal negativo da fórmula. Agora, subtraímos os termos comuns ao quadrado, 2acx² menos acx², e teremos que a derivada da função é acx² menos bc dividido por cx². Podemos ainda simplificar a resposta. Como a constante c está multiplicando todos os termos no numerador e também aparece no denominador, podemos cortar o c no numerador com o quadrado do c no denominador. Finalmente, a derivada seria ax² menos b dividido por c vezes x². Com ela, podemos avaliar a inclinação da curva em qualquer ponto, ou ainda analisar a resposta de y a variações em x em qualquer ponto. Assim como fizemos com a regra do produto, vejamos uma aplicação para a regra do quociente, ao estabelecer uma relação entre as funções de custo médio, o custo por unidade produzida, e o custo marginal, o custo de produzir uma unidade a mais em determinado ponto de produção. Vamos extrair uma relação por meio de um exemplo, e então veremos se essa relação se mantém para qualquer função. Esses são os gráficos das funções de custo marginal em laranja e de custo médio em azul. Observe que quando a inclinação do custo médio é negativa, o custo marginal é menor que o custo médio. Já quando a inclinação do custo médio é zero, o custo marginal é igual ao custo médio. E quando a inclinação do custo médio é positiva, o custo marginal é maior que o custo médio. Essa relação mostra pontos importantes para o processo de produção. Vejamos se ela se mantém para qualquer função, ou, em outras palavras, para qualquer processo produtivo. Para isso, precisamos calcular a inclinação da curva de custo médio. Como sabemos, a derivada nos informa a inclinação da curva em qualquer ponto. Então, devemos calcular a derivada para uma função geral de custo médio. Observe que, nesse caso, podemos separar a função em termos que se dividem, ou seja, podemos usar a regra do quociente. Vamos deixar a fórmula da regra do quociente aqui do lado para nos lembrarmos dos termos necessários. Novamente, Q, a quantidade, faz o papel do x. Então, f de Q é igual a c de Q e g de Q é igual a Q. Temos então que a derivada de c de Q é igual a c' de Q, e a derivada de g de Q, g' de Q, é igual a 1, pela regra da função potência. Já o termo g de Q ao quadrado é igual a Q ao quadrado. Podemos agora substituir na fórmula da regra do quociente. A derivada do custo médio será igual a c' de Q vezes Q menos 1 vezes c de Q dividido por Q ao quadrado.
Vamos reorganizar a derivada, passando um dos q's do denominador como 1 dividido por q, multiplicando o restante, e separando os quocientes de dentro dos colchetes. Agora podemos cortar o q do primeiro termo dentro dos colchetes. Observe agora o resultado. C' de q é a derivada do custo total, portanto, é o custo marginal. Já C de q dividido por q é o custo médio. Finalmente, podemos associar os custos marginal e médio. A inclinação do custo médio será zero quando o custo marginal for igual ao custo médio. Esse ponto se caracteriza como o ponto de menor custo médio. A inclinação do custo médio será negativa se o custo marginal for menor que o custo médio. Essa região de produção se caracteriza por ter custos médios decrescentes. E a inclinação do custo médio será positiva se o custo marginal for maior que o custo médio. Essa região de produção se caracteriza por apresentar custos médios crescentes. Essas, portanto, são as regras de diferenciação para duas ou mais funções da mesma variável. Como vimos, trata-se de uma estratégia de separar as funções com mais termos para que possamos aplicar as regras de uma função de uma variável. Consulte o livro e as notas de aula para maiores detalhes. Como próxima atividade, temos o questionário 9. E até a próxima aula.